Muito boa noite a vocês que nos acompanham nesta transmissão. Sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira roda de conversa do NEBIL Sul do Paraná, que será realizada em torno do professor Volney Garrafa, da Universidade de Brasília, e que tem como tema a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, marco histórico da bioética da América Latina. Este evento está sendo promovido pelo Núcleo de Estudos de Bioética do Sul do Paraná, vinculado à Associação Brasil Soca Gakkai Internacional. O NEBIL da BSGI tem sido atuante desde 2005 na promoção de eventos que privilegiam o diálogo e a valorização da diversidade e da cultura da paz. Destacam-se encontros interreligiosos, ciclos de palestras sobre direitos humanos, participação em congressos de bioética, assim como de atividades permanentes onde se estudam temas da ética budista e da bioética. Contamos e agradecemos sinceramente pelo apoio da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Bioética, do Instituto Espiritualidade e Saúde, do Departamento de Artistas, o DEPARTE, da Subcoordenadoria Sul do Paraná da BSGI e do Núcleo de Inclusão em Libras, também da BSGI. Para dar início à atividade, passo a palavra à nossa colega Valéria Elroar, que fará a apresentação do nosso convidado e a mediação do diálogo na sequência. Muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas participantes nessa noite. Gostaria de expressar a grande honra e felicidade que significa receber o professor Volney Garrafa nessa ocasião. Ao apresentá-lo, quero ressaltar a importância de sua narrativa histórica, representada por uma integração orgânica entre a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos e sua própria vida. O professor Dr. Volney Garrafa é professor emérito do Centro Internacional de Bioética e Humanidades da Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. É doutor em Ciências com pós-doutorado em Bioética, atual coordenador da Cátedra Unesco de Bioética da UNB e diretor de Assuntos Internacionais da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco. Foi membro do Comitê Internacional de Bioética da Unesco de 2010 a 2017, publicou 23 livros, 280 artigos em revistas indexadas e ainda orientou 35 teses de doutorado e 23 dissertações de mestrado. A luta desenvolvida pelo budismo desde a sua fundação até os dias atuais baseia-se no reconhecimento da dignidade inerente a todas as formas de vida. Isso torna o budismo indissociável da defesa dos direitos humanos. Nesta ocasião, nos unimos aos esforços da Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética e às cátedras Unesco de Bioética da América Latina na divulgação deste importante documento em defesa do direito à vida individual, coletiva, ambiental e planetária, sem deixar ninguém para trás. Com a palavra, nosso convidado, professor Dr. Volney Garrafa. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui atendendo esse convite muito gentil da minha querida amiga Valéria, né, do professor Marco, e dizer da minha admiração pelo trabalho da SGI. Eu sou um admirador do budismo. Tive um grande amigo budista, conheci ele no tempo que trabalhava no IPE, o monge Sato, aqui de Brasília, que é muito conhecido aqui em Brasília, aposentou há pouco tempo. O budismo é uma filosofia, uma forma de pensar o mundo extremamente interessante e respeitosa, acima de tudo, né, com os outros. Isso é muito importante. Então, muito obrigado também à SBB Paraná, aí, através dos meus amigos aí do Paraná, né, o pessoal da PUC do Paraná, né, Valéria? Então, muita história que a gente tem por aí. Então, o tema de hoje, que me foi solicitado, é falar sobre a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco. Eu vou aqui botar o meu relógio de lado para não passar muito do tempo, né? A bioética tem uma história relativamente curta, ela tem menos de 50 anos, né? Ela tem 50 anos praticamente, né? 50 anos de vida,
E houve razões para ela aparecer no início dos anos 70, basicamente em 1970, 71. Tem umas histórias lá de um alemão, Fritz Jarr, que teria inventado a bioética, mas, no meu entendimento, é a minha opinião pessoal, a fundamentação teórica, epistemológica dele era muito limitada, muito tosca. Então, hoje é uma forçação de barra de alguns autores europeus e com alguns seguidores aqui pelo mundo e na América Latina, sobre o início da bioética com esse... Era um pastor, se não me engano, batista alemão, né? O criador da bioética foi von Reichenlein-Potter, um pesquisador importante, né, da área de oncologia, que tinha, quando faleceu, quase 400 artigos científicos publicados nas revistas científicas mais importantes do mundo. E ele escreveu um artigo em 1970, em outubro de 70, numa revista de Nova York, exatamente tratando do tema da bioética como uma ponte para o futuro, usando a palavra ponte como uma palavra-chave central para a bioética. Nessa época, nos Estados Unidos estavam acontecendo abusos tremendos no campo da ética em pesquisa com seres humanos. O caso mais tranquilo, historicamente, não pode deixar a primeira, por favor, eu não pedi para mudar o slide ainda. Isso. A primeira, quer dizer, o caso chamado caso Tuskegee. O caso Tuskegee é famoso, é muito conhecido. O caso foi de foram 600 cidadãos estadunidenses negros que foram mantidos entre o ano 1930 e até, escandalosamente, o ano 1972, sem nenhum tratamento. Eles eram portadores de sífilis. Aliás, 401 eram portadores de sífilis e os demais, 399 portadores de sífilis e 201 não portadores, né? Ora, a sífilis é uma doença extremamente controlável. A descoberta da penicilina se deu durante a Segunda Guerra Mundial e essas pessoas foram mantidas sem nenhum tratamento para que o Ministério da Saúde dos Estados Unidos, o NIH, o National Institute of Health, estudasse o desenvolvimento natural da doença, a história natural da doença, uma metodologia que os americanos depois importaram para todo mundo, aqui no Brasil, para estudo da doença de Chagas. Pesquisas brasileiras, com apoio de instituições norte-americanas, deixaram cidades do interior do país sem borrifação para que fosse mantido o inseto barbeiro transmissor do Chagas, para se estudar a história natural da doença de Chagas. Pois bem, até os anos 70, então, a pesquisa clínica nos Estados Unidos era um campo de ninguém, né? Em 1972, então, a pesquisa Tuskegee foi interrompida pelo governo americano, em 71 para 72, e em 72 o governo americano, tomando ciência de tudo o que estava acontecendo em hospitais, em clínicas, laboratórios patrocinando, e o próprio governo americano metido nessas histórias, resolveu criar uma comissão. A Comissão Belmont era uma comissão de ética para exatamente avaliar tudo o que estava acontecendo no campo da ética em pesquisa. Dessa comissão, que trabalhou durante 4 anos, praticamente, 73, 74, até 77, 78, saíram 3 grandes princípios universais: o respeito à autonomia, a beneficência, ou seja, fazer o bem, e a justiça. 2 autores chamados Tom Bishop e James Shields, no ano seguinte, né, 1979, publicaram o primeiro livro realmente, intrinsecamente, relacionado clinicamente com a bioética. Principles of Biomedical Ethics. Vejam que no título do livro já vem a palavra bioética, biomédica e não bioética, né? A corrente, a linha de pensamento, a epistemologia que esses 2 autores propuseram ao mundo com esse livro, eles pegaram os 3 princípios que eu anteriormente relatei e incluíram um quarto da não maleficência, ou seja, não causar danos. Essa linha de pensamento se tornou conhecida como principialismo e ganhou o mundo. E foi com essa roupagem que a bioética ficou conhecida no mundo, por isso que é importante eu fazer esse preâmbulo todo aqui. Ou seja, uma bioética essencialmente biomédica e biotecnológica, reduzida a 4 princípios presumivelmente universais e que não são universais, né? Respeito à autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Ou seja, o bio de vida, a palavra bio de bioética, ética e bio. Bioética era isso que Potter pensava com a sua ponte para o futuro, ou seja, um diálogo entre ciência e tecnologia, né, entre as ciências humanas, as ciências sociais e as ciências mais duras, as ciências biomédicas incluídas, né,
isso aí tinha ficado de lado. Então, o bio, que significa vida, foi substituído por biomedicina, por biotecnologia, né? E isso está equivocado. Agora, foi com essa roupagem biomédica e biotecnológica que a bioética principialista tornou a bioética conhecida no mundo. A partir dos anos 90, ou seja, 2 décadas depois, começaram a surgir críticas aqui na América Latina. O professor Juan Carlos Tealdi na Argentina, eu aqui no Brasil, fomos os primeiros que realmente começamos a levantar as críticas a esse tipo de diminuição do escopo da bioética para o campo biomédico e biotecnológico. A nível internacional, vários filósofos, principalmente alguns dos Estados Unidos, começaram a fazer críticas também sobre a fundamentação epistemológica. Tem um microfone aberto por aí, hein? Eu gostaria que fosse fechado. Tem alguém falando e tem um microfone aberto aí. Ok, obrigado. Então, essas críticas a essa corrente principialista começaram a levantar a necessidade de criação de uma nova fundamentação mais ampliada, dando realmente à bioética o sentido original que pretendia dar a ela de vida, ou seja, a ética da vida humana no seu amplo sentido, que inclui também as questões ambientais, que inclui as questões sanitárias, que inclui fundamentalmente as questões sociais, né? Aí eu dou um salto exatamente para os anos 90, quando a Unesco, que é um órgão das Nações Unidas, que trata de educação, cultura, ciência e tecnologia, e que tem a sua sede em Paris, começou a trabalhar com temas da área, não só da educação, mas também da área científica e tecnológica. O diretor-geral da Unesco, na época, era um geneticista espanhol chamado Federico Mayor, e Federico Mayor estimulou muito a criação de 2 comitês internacionais dentro da Unesco em Paris. Ambos os comitês com 36 representantes. Um comitê chamado Comitê Internacional de Bioética, formado por 36 representantes de 36 diferentes países, distribuídos globalmente pelos diversos continentes, né? Chamado Comitê Internacional de Bioética, International Bioethics Committee. E um segundo comitê chamado CIB Governamental, um Comitê Internacional de Bioética representado por governos, ou seja, o primeiro comitê, o Internacional de Bioética, ficou incumbido de elaborar novas resoluções, novas declarações, novas sugestões no campo da ética aplicada, basicamente, enquanto que o governamental ficou incumbido, porque eram representantes de países, então, eram países que fazem até hoje parte desse comitê, de homologar ou não as discussões que os cientistas estavam fazendo. Eu tive a honra de fazer parte desse comitê por 2 gestões, de 2010 a 2013 e depois de 2014 a 2017. Pois bem, com Federico Mayor, nos anos 90, a primeira declaração criada pelo comitê e homologada pelo comitê governamental foi a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, que foi encarregada da mapatura genética de todo o corpo humano e foi fundamental para mostrar que todos nós, seres humanos, brancos, negros, cristãos, pecadores, budistas, muçulmanos, LGBT, somos todos absolutamente iguais no sentido biológico. Fazemos parte da mesma e única espécie humana, né? Isso aí foi fundamental. Uns anos depois, no ano 2003, foi homologada a segunda declaração da Unesco, a Declaração Internacional da Confidencialidade dos Dados Genéticos Humanos, para evitar que os avanços científicos e tecnológicos, principalmente advindos da genética, fossem utilizados, por exemplo, por empresas seguradoras de saúde, para alijar pessoas do desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, pessoas que poderiam ter determinadas doenças genéticas no futuro já tinham seu nome obstruído para a possibilidade de entrar em planos de saúde para que esses planos não tivessem prejuízos, né? Então, a Unesco tratou a segunda declaração sobre a confidencialidade dos dados genéticos. Os dados genéticos, então, são nossos, não podem ser de empresas, não podem ser de universidade, de pesquisa, são absolutamente e genuinamente do próprio indivíduo, do próprio ser humano. E logo a seguir, esse foi em 2013, veio então a declaração que é objeto então da nossa conversa de hoje, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Essa declaração foi trabalhada durante 3 anos, inicialmente pelo Comitê Internacional de Bioética, e depois intensas discussões aconteceram entre abril
e outubro de 2005 em Paris. Eu participei de várias dessas reuniões como delegado brasileiro, eu já vou explicar, não é? Para exatamente nós conseguimos a homologação da proposta dessa declaração, que hoje é uma declaração extremamente importante e que eu entendo como o documento construído coletivamente mais importante até hoje construído pelas sociedades humanas com relação à bioética. Então, agora eu vou pedir que me passem os diapositivos para eu ir acompanhando. Então, a nossa conferência, então, ela está completando 17 anos, né? Eu começo com uma frase do grande, eminente poeta amazonense, recentemente falecido, Tiago de Mello, né? Diz assim: não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. Quer dizer, isso se aplica muito bem a essa bioética que nós estamos propondo e que realmente adquiriu muita força aqui na América Latina, com os nossos programas de pós-graduação, muitos já se dedicando a elas. Eu costumo dizer que as declarações universais, internacionais, elas demoram muito tempo para se tornarem de âmbito público. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os Direitos Humanos, de 1948, só começou a ser conhecida nos anos 70, ou seja, quase mais de 20 anos depois, né? Então, a Declaração de Bioética está ainda muito bebê, né, com apenas 17 anos de vida. Então, o que nós queremos mostrar com essa frase do Tiago de Mello é que essa proposta da Unesco não é que ela está querendo mostrar um caminho novo, algo novidadeiro, ela está mostrando um jeito novo de caminhar, né? E eu não tenho dúvida que a iniciativa da Unesco, no sentido de criar essa declaração, ela veio de 2 grandes congressos mundiais promovidos pela Associação Internacional de Bioética. O de 1998, no Japão, realizado em Tóquio, que foi o congresso que teve como tema oficial Bioética Global, e nela foi homenageado Van Rensselaer Potter, ou seja, o grande criador da bioética, que havia sido deixado de lado pela própria bioética principalista norte-americana, foi retomada, então, no Japão, em um momento muito oportuno. O professor Potter já estava idoso, ele mandou uma videoconferência muito emocionante, ainda defendendo os seus livros que foram publicados depois do Bridge to the Future, ou seja, do Bioética, uma ponte para o futuro, de 1971. Né? Mas os livros de bioética profunda e de bioética profunda e bioética global. Não é? Pois bem, depois de 1998, do 4º Mundial em Bioética, teve o 5º no Imperial College em Londres e o 6º foi aqui em Brasília. Né? Foi o 6º Congresso Mundial que teve como tema oficial Bioética, Poder e Injustiça. Eu tive a honra de ser o presidente desse congresso. Foi o congresso maior realizado no mundo até hoje nessa área, não talvez pelo número, foram 1.400 congressistas, mas pelos representantes de nada menos que 62 países. Né? E o tema foi muito chamativo, porque ele definitivamente politizou a agenda bioética internacional. E as mesas redondas, as conferências e todas as atividades foram pautadas, além dos temas biomédicos e biotecnológicos, também e fundamentalmente nos temas sociais e também e fundamentalmente nos temas ambientais e nos temas sanitários, onde está o acesso à saúde e outras ações como a alfabetização, quanto ao analfabetismo, etc., que fazem parte hoje do escopo dessa nova bioética. Então, agora é sobre isso que nós vamos falar. Então, o Congresso Mundial de Bioética de Brasília, de 2002, e o Congresso Mundial de Tóquio, de 98, sem dúvida nenhuma, tiveram uma influência decisiva no sentido de estimular a Unesco na elaboração e criação dessa Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos que nós vamos falar hoje. Pode passar a próxima agora, por favor. Então, vamos lá. A bioética tem diferentes conceitos. Como eu disse, o conceito de Potter, de 71, ciência da sobrevivência humana. Eu não acho que a bioética seja uma ciência, ela é um conhecimento, nós já vamos ver como que eu penso melhor sobre isso, né? Mas o Potter chamava a sobrevivência da vida humana, se preocupava muito com a vida no seu amplo sentido. Em 1978, logo depois, William Reich, nos Estados Unidos, produz a primeira enciclopédia de bioética e ele trata a bioética como uma nova disciplina. Peter Singer, em 85, no seu livro Ética Aplicada, ele trata a bioética como uma nova ética aplicada. Então, veja que já começa a ter uma nova versão. Peter Singer foi o primeiro presidente da Associação Internacional de Bioética e presidiu o primeiro congresso dela, que foi em Amsterdã, na Holanda, em 1982. Maurizio Mori, um eminente filósofo italiano, muito conhecido, importante também, né? Ele trata a bioética como um movimento cultural, similarmente ao movimento ecológico dos anos 60 e 70,
Mori diz, olha, a bioética veio, como a ecologia, como um novo movimento cultural para mexer com as coisas, né, dentro do campo da vida humana. Francesco Bellino, um outro filósofo italiano, esse de Bari, Maurizio Mori, era professor em Turim, ainda, é vivo ainda, mas já está aposentado. Francesco Bellino trata a bioética como um novo território do conhecimento. E eu tenho muito apreço por esse conceito de Bellino, território do conhecimento, né? A bioética de intervenção, que é uma linha de pesquisa que nós implementamos aqui na Universidade de Brasília e que hoje se disseminou por toda a América Latina, está bastante conhecida, já falei dela em vários países, do México para baixo, em praticamente todos, né? Trata ela como uma nova ferramenta da teoria e do método científico, né? A Declaração de Bioética da Unesco, então, trata ela como um direito humano universal, como nós já vamos ver. Então, veja que são vários conceitos, mas dando mais ou menos uma linha básica de sequência, que não é uma linha biomédica e biotecnológica. A próxima, por favor. Tom Bishop e James Childress, no seu livro Os Princípios da Ética Biomédica, na penúltima edição, 2013, eu não tenho a última, que é 2011, 2021 agora, né? A primeira livro do livro é exatamente a seguinte: Biomedical Ethics, ou seja, ética biomédica, vírgula, ou bioética, ou seja, eles continuam agora em 2013 e continuam até hoje, em 2022, defendendo a bioética como uma ética biomédica. E, no meu entendimento, isso aí está completamente equivocado. A raiz epistemológica, a raiz conceitual, bio significa vida e não biotecnologia, não biomedicina, né? E aqui vem a ideia de Chomsky, né, no seu livro O Medo da Democracia. O ideal democrático no nosso país, os Estados Unidos, onde vive Bishop Childress, né, é simples e honesto. Vocês são livres para fazer o que quiserem, desde que seja exatamente aquilo que nós queremos que vocês façam. Quer dizer, então, Tom Bishop e James Childress aí são muito claros. Ética biomédica ou bioética e pronto. E não, nós não entendemos assim, entendemos diversamente. Essa é uma visão anglo-saxônica, uma visão muito específica, né, e limitada no nosso entendimento da bioética. Adiante, por favor. Uma boa formação nessa bioética ampliada que nós defendemos necessita fundamentação conceitual por parte daqueles que elas se dedicam, ou seja, epistemológica, a fundamentação crítica e muita informação. Necessita dominar tecnologia, ou seja, um método científico, e a pessoa precisa ter um conhecimento também político-social, além do cognitivo das áreas biomédicas, né, a compreensão da realidade, um compromisso e até uma militância no sentido do entendimento do que eu vou defender aqui, que a bioética deve ser um território do conhecimento inclusivo, ou seja, que se preocupa com a inclusão social e não com alijamento e com exclusão social. Adiante, por favor. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, então, o que ela traz? Ela renovou e ampliou a agenda bioética do século XXI, do campo estritamente biomédico e biotecnológico aos campos social, sanitário e ambiental, e reconstruiu as bases, ou seja, os fundamentos epistemológicos, os fundamentos conceituais que sustentam esse relativamente novo território do conhecimento humano. Adiante. Substituiu o modelo principialista, que eu já me referi, pelo referencial universal dos direitos humanos. Ou seja, a saúde, na visão anglo-saxônica, principalmente estadunidense, ela é um bem de consumo. Então, quem não deixar o cheque na entrada do hospital, não entra no hospital, meus amigos. Coloque isso nos cérebros de vocês. E aqui no Brasil nós temos um sistema único de saúde que, mal ou bem, abriu as suas portas. Depois dessa pandemia, as pessoas estão se dando conta da importância que teve o SUS, né? Se não fosse o SUS, com certeza, o número de mortes no Brasil seria pelo menos o dobro dos 680 mil que nós já tivemos, né? Então, é isso, né? Ele incorpora novas categorias que ultrapassam o campo biomédico relacionado aos quatro princípios, mas sem excluir, ela inclusive incorpora esses 4 princípios. Então, o referencial dos direitos humanos é aquele que dá a visão de saúde como um direito de todos e um dever do Estado de proporcionar saúde para as pessoas. Ou seja, é uma ideia de inclusão social e não de saúde como bem, como Bishop Childress e os autores
positivistas, né? do Hemisfério Norte, principalmente, não todos, porque a Inglaterra não pensa assim, né? E alguns outros países também não pensam assim. Então, essa bioética nova, ampliada, né, que a declaração da Unesco propõe, ela expandiu e politizou a praxis bioética, que avançou do plano da mera análise, interpretação e ou descrição ética geralmente neutra, entre aspas, de situações, conflitos e problemas, ao plano aplicado e comprometido com as pessoas reais, concretas, que vivem em suas casas, que têm filhos, que têm necessidades econômicas para comprar alimento, para mandar os filhos na escola ou para ter acesso à saúde, né? E populações mais vulneráveis. São essas, principalmente, que essa bioética passa a se dedicar. Adiante, por favor. Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. O que são as declarações? As declarações consistem em normas não vinculantes. Elas não têm o poder de lei, né? Não têm poder de lei. Somente orientam os países nas conduções, nas linhas jurídicas a ser definidas nas diferentes legislações. Agora, o direito internacional está cada dia mais importante. O mundo está globalizado e o globo fica cada dia menor. Aviões levam pessoas, como levam vírus, como levam doenças, como levaram a pandemia para todos os cantos, né? Então, apesar dessa força histórica da expressão normas não vinculantes para definir o conteúdo das declarações, seria desejável que esse conteúdo passasse a ser interpretado como de valor internacional e indiretamente constante das próprias legislações nacionais, né? Os países, então, deveriam agarrar, né, tomar essas normas contidas nas declarações internacionais e colocar nas suas declarações. A Declaração de Bioética da Unesco, por exemplo, é de 2005, e eu vou dar um exemplo para vocês. Ela trata de uma porção de coisas. O primeiro bebê de broveta brasileiro, vocês sabem, nasceu em Curitiba, em 1984. Né? Então, 1984 até hoje são 22 mais 32, são 38 anos já está essa moça, essa pessoa que nasceu em Curitiba. Né? O Brasil, até hoje, não tem uma legislação sequer sobre tecnologias reprodutivas, o que é vergonhoso. Quer dizer, nós temos um Congresso, além de venal, corrupto, um Congresso preguiçoso, né? Mas que é eleito por essa população brasileira, né? Pela população brasileira, que é uma população, sem dúvida nenhuma, extremamente desinformada, porque nós temos um ensino básico, um ensino primário de muito baixo nível, e as grandes reformas deveriam começar realmente pela educação, né? Paulo Freire morreu, né, triste por não ter conseguido aprofundar mais do que ele gostaria, né, nas suas ideias sobre pedagogia e o direito das pessoas à educação, né? Eu dou um exemplo aqui dessas declarações internacionais entrarem, então, no âmbito internacional, né? O professor Héctor Grospir foi um caríssimo amigo meu, foi embaixador do Uruguai na França e também da Unesco, em Paris, e ele defendia isso. Ele defendia muito a internacionalização das ideias das declarações. Um juiz espanhol, Baltasar Garzón, que hoje vive na Argentina, ele, nos anos 2007, ele botou o assassino chileno, ex-presidente, ditador chileno, Augusto Pinochet, na cadeia, porque durante a ditadura de Pinochet, 4 cidadãos espanhóis foram assassinados ilegalmente e sem razão, sem juízo, sem nada, né, sem a justiça ter se pronunciado, nos porões da ditadura do Chile, né? Então, em nome de declarações internacionais de direitos humanos, o juiz Baltasar Garzón prendeu Pinochet em Londres nessa ocasião aí. Então, vejam como essas declarações podem passar a ter poder mais legislativo no concerto internacional. Seria importante que isso fosse expandido, já que muitas vezes os países não levam essas ideias internacionais com as quais eles se comprometem, porque eles homologaram essas declarações. O Brasil homologou, por exemplo, essas 3 declarações que eu me referi, e não levam isso para as suas leis. Então, essa é uma outra questão que eu estou defendendo aqui, daqui para o futuro. A próxima, por favor. Então, já falei os antecedentes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, a Declaração Universal do Genoma Humano e Direitos Humanos de 97 e a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos. São os antecedentes, então, da Declaração de Bioética e Direitos Humanos de 2005. Adiante, por favor. Elas têm relação todas umas com as outras. Como é que aconteceu essa declaração? Em primeiro lugar, o Comitê Internacional de Bioética, entre os anos 2003 e 2005, elaborou nada menos do que 7 versões
né, 7 versões prévias, drafts ou borradores dessa declaração. Houve muita discussão, porque o que os países desenvolvidos queriam era transformar mais uma vez a declaração numa declaração biomédica e biotecnológica. De interesse de quem? Dos laboratórios internacionais de medicamentos. Mas por que os laboratórios internacionais de medicamentos têm tanta força e tanto interesse? Meus queridos amigos, o terceiro veículo de impulsão econômica internacional hoje são os remédios, né? Então, o poder econômico, a força e os interesses que giram em torno de medicamentos é extraordinário, né? O primeiro veículo de impulsão econômica são as armas bélicas. Não achem que os Estados Unidos estão agora doando armas de guerra para os Estados Unidos. Essas armas dos Estados Unidos são produzidas em empresas privadas. A Ucrânia está se endividando por décadas ou por séculos, né? Porque isso está sendo vendido, né? A comunidade europeia também não está dando nada para a Ucrânia, não. Então, primeiro veículo de impulsão econômica mexida de dinheiro no mundo, armas bélicas. Segundo, drogas ilícitas. Terceiro, drogas lícitas. Então, os laboratórios queriam uma declaração biomédica e biotecnológica. Então, foi muito difícil. E o resultado inicial foi uma declaração meramente biomédica e biotecnológica, de acordo com os desejos, então, desses países. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Holanda, e assim por diante. Os mesmos países, Itália, os mesmos países que sempre voltam nessas coisas aí. A próxima, por favor. Em novembro de 2004, né, nós fizemos foi feita, a Unesco começou a fazer reuniões regionais de consultas, né? Em novembro de 2004, uma dessas reuniões foi realizada em Buenos Aires, promovida pelo governo argentino, né, e pela Rede Latino-Americana e do Caribe de Bioética da Unesco, que eu tive a honra de ser um dos seus fundadores e seu primeiro presidente. Por 7 anos, hoje eu sou o diretor de assuntos internacionais da Rede Bioética. Pois bem, então, nessa reunião, né, estiveram presentes do Comitê Internacional de Bioética a senhora Michelle Jean, uma grande pesquisadora do Canadá, né, era presidente do comitê, o Christian Bie, que era o representante da França no comitê, o juiz de direito, o Hector Grospires, ministro do Uruguai, que eu já me referi, o Henk ten Haag, um grande pesquisador holandês, que era o coordenador de bioética na Unesco na época. Então, nessa reunião, nós conseguimos levar 11 países da região para participar dessa reunião de Buenos Aires, né, promovida pelo governo argentino. Para quê? Para discutir as posições divergentes dos países da nossa região com relação ao que estava naquela condição anterior da declaração, né? E nós chamamos o documento que nós fizemos uma Carta de Buenos Aires. Foi assinada formalmente por Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Chile, México, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, né? Eu participei dessa reunião, inclusive com o presidente da Rede Bioética, né? E essa reunião, realmente, essa Carta de Buenos Aires, nós traduzimos ela para o inglês e mandamos para o mundo inteiro. E ela foi uma bomba. A próxima, por favor. Por que ela foi uma bomba? Porque tiveram que recomeçar do zero as discussões de novo em janeiro de 2005 em Paris, né? O IBC, o International Bioethics Committee, ou seja, o Comitê de Especialistas, e o Comitê Governamental, está aqui o G, né, teve que revisar todas as versões anteriores a partir de sugestões recolhidas de todo mundo, né, e houve ali uma clara divisão entre países ricos e países pobres, né? Só que tinham 2 reuniões já previstas no calendário da Unesco. A primeira reunião, chamada dos experts governamentais, e a segunda reunião dos experts governamentais, que estão nas linhas abaixo. A primeira em abril e a segunda em junho, né? E essas reuniões já deveriam discutir o conteúdo da declaração. E sem um borrador inicial, isso ficava extremamente complicado. Nessa ocasião, o presidente do Brasil era o agora candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fui nomeado por ele delegado brasileiro para acompanhar a delegação do Brasil, do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, na Unesco, para as discussões dessas 2 reuniões e a homologação final em outubro de 2005 em Paris. Pois bem, a primeira reunião, de 8 a 10 de abril de 2005, foi dificílima. Foram 3 dias, foi de quarta, quinta e sexta-feira, eu me lembro muito bem como se fosse hoje, e depois de 3 dias, a única coisa que se decidiu foi a seguinte: que a declaração de bioética da Unesco não teria conceito, porque os países ricos queriam um conceito de bioética biotecnológico, biomédico, e nós, os países periféricos, não só nós da América Latina, mas como os países africanos,
os países do sul da Ásia, especialmente a Índia e alguns países nórdicos, os países árabes ficaram todos conosco, né? E nós conseguimos também, então, levar isso fortemente para frente. E o que aconteceu, então? A reunião foi um fracasso. Aí houve o grande medo de que não saísse nada para a reunião de junho e que nós fôssemos perder a oportunidade de construir uma Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos. Por uma proposta do Brasil, e quem fez a proposta foi o embaixador do Brasil na época, na Unesco, Antônio Augusto da Real de Lima, um extraordinário e competentíssimo diplomata brasileiro, já falecido, infelizmente, carioca, muito competente, tinha sido embaixador do Brasil na Austrália, em vários outros países. Ele dava nó nos americanos nas discussões impressionantes. Ele propôs o seguinte, que fosse nomeada uma comissão ad hoc de 5 países, né, para fazer um borrador, então, para a próxima reunião, que seria a reunião de junho. E aí isso teve que ser aprovado, foi aprovado. E, para nossa sorte, nós propusemos, o Brasil propôs, que o presidente dessa comissão ficasse o embaixador do Uruguai, na época, né? E hoje ele é até o embaixador do Uruguai na Suécia. E era um sujeito extremamente progressista e foi ótimo. Então, quando teve a segunda reunião dos experts governamentais em junho de 2005 em Paris, o delineamento da declaração já estava muito outra coisa e muito progressista, né? E eu já vou falar um pouco dessa declaração, e ela foi homologada, então, na 33ª sessão da Conferência Geral Anual da Unesco, onde se reúnem todos os ministros dos seus 191 países, ministro da Educação, de Ciência e Tecnologia e Cultura, né? Do Brasil estava lá o Gilberto Gil, o Haddad era o ministro da Educação, etc., etc. Então, nessa reunião, nessa sessão da Unesco de 19 de outubro de 2005, foi homologada por unanimidade, então, o conteúdo da Declaração de Bioética da Unesco, que agora eu vou mostrar para os nossos caros amigos que estão aqui nos acompanhando. A próxima, por favor. Então, a declaração tem um preâmbulo e 28 artigos, né? Então, esse preâmbulo, em termos gerais, ela reconhece que a saúde não depende unicamente do desenvolvimento consequente às pesquisas científicas e tecnológicas. Veja como avançou, mas também de fatores psicossociais e culturais, além de que decisões sobre questões éticas no campo biomédico, nas ciências da vida e nas tecnologias associadas podem ter um impacto sobre indivíduos, famílias, grupos ou comunidades, e mesmo sobre a humanidade como um todo. Você já vê que dá uma conotação diferente daquela bioética biomédica. Essa é uma conotação social, né, sanitária, né, e fala também indiretamente das questões ambientais. A próxima, por favor. Esse, então, é o preâmbulo, né? O primeiro artigo que eu vou ler rapidamente, a declaração trata das questões éticas relacionadas à medicina, às ciências da vida e às tecnologias associadas, quando aplicadas aos seres humanos, levando em conta as suas dimensões sociais, legais e ambientais. Vejam que já começa a mudar o espectro. E B, a declaração é dirigida aos Estados. Quando apropriada e pertinente, ela também oferece orientação para decisões ou práticas de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e empresas públicas e privadas. Adiante, por favor. Aí, o artigo 2 são os objetivos dela, que eu não vou me ater, né? E aqui vem os princípios. Os princípios são o corpo principal dessa declaração. Vai do artigo 3 ao artigo 17. São 15 princípios. Então, os princípios não são mais 4, como o Bishop e Childress ou a bioética anglo-saxônica pretende propor, ou de forma mais forte, às vezes, querem impor aos países periféricos. E vocês podem pensar, mas como querem impor? Não, caros amigos, esses livros do Bishop e Childress foram traduzidos para o mundo inteiro. Tem um capítulo, por exemplo, inteiro, que é o princípio da justiça. Uma aluna minha de doutorado traduziu as 7 edições em inglês, as primeiras 7 edições do capítulo da justiça, com 50 a 60 páginas cada uma, e a justiça vista nesse livro de Bishop não tem absolutamente nada a ver com a justiça aqui nossa no Brasil ou da América Latina de uma forma geral, porque vê a saúde como um bem de consumo, quer dizer, que é adquirido por aqueles que podem comprar espaço no hospital, um medicamento mais caro, uma tecnologia mais sofisticada. Então, a saúde não é uma questão de direito de todos e acessível a todos, né? Então, a Declaração de Bioética da Unesco tem esse escopo e esse objetivo, então, de ampliar toda essa visão para trazer uma nova roupagem, um novo olhar sobre a bioética. Então, vamos ver.
Vocês vão ver que o princípio da autonomia, por exemplo, de Bishop e Childress é subdividido em 3 aqui. Ele fica muito mais reforçado ainda. Então, vamos ver. Primeiro, dignidade humana e direitos humanos. Respeito à dignidade humana e direitos humanos. Segundo, benefício e dano. Não trata de beneficência e não maleficência. Todo benefício gera um dano, dialeticamente consequente. Os artigos 5, 6 e 7 tratam de autonomia. Vejam aí, autonomia e responsabilidade individual. O indivíduo também tem responsabilidade, não é só o profissional de saúde que tem responsabilidade. O artigo 6 é sobre o consentimento e o artigo 7, indivíduos sem capacidade de consentir. Pessoas doentes, crianças, né? Pessoas com limitações físicas ou mentais, etc. Artigo 8, respeito pela vulnerabilidade humana e pela integridade individual. A vulnerabilidade não estava prevista naquele outro, nos 4 princípios de Bishop e Childress. 9, privacidade e confidencialidade. Olha o 10 aí, igualdade, justiça e equidade, fundamental para o campo da saúde. O artigo 11, para as LGBTs, para as questões religiosas, não discriminação e não estigmatização. Né? O artigo 12, mais ainda, questão do racismo, a questão das mulheres, né, dos indígenas, respeito pela diversidade cultural e pelo pluralismo. Então, vejam que essa realmente é uma declaração generosa nos seus princípios. E vamos colocar mais os 3 da próxima, por favor, que estão faltando. 5 que estão faltando. O 13, solidariedade e cooperação, que tem ligação direta com o 15º, que é o que está mais adiante, com compartilhamento de benefícios. Ora, se nós tivéssemos solidariedade e cooperação e compartilhamento de benefícios na Covid-19, todas as pessoas desse mundo teriam tido acesso às vacinas e não tiveram acesso. A África hoje, os países africanos, 20% da população africana hoje, em outubro de 2022, está vacinada. Isso é escandaloso, quando as patentes deveriam ter sido quebradas, como foram quebradas as patentes dos antirretrovirais em 2002. Eu vou me reportar mais adiante a isso. Então, as vacinas deveriam, e não fazer como fez aí a Bristol, a Pfizer, vendendo a quase $30 no início uma dose de vacina. Vocês sabem quanto é que é o custo real de uma dose de vacina? Dita pelo professor Jorge Bermudes, brasileiro, panamenho, brasileiro, viveu muitos anos no Brasil, está hoje, é pesquisador da Fiocruz, trabalhou mais de 25 anos, mais de 20 anos, pelo menos, na Organização Mundial de Saúde em Genebra. O custo individual de cada vacina anti-Covid-19, meus amigos, é 87 centavos de dólar. Isso não é nada. O mundo tem 8 bilhões de pessoas hoje. Se fosse dada a vacina para todo mundo, sabe quanto é que o mundo gastaria? 8 bilhões de dólares, menos até do que 8 bilhões. O que é isso? O PIB dos Estados Unidos é 14 trilhões de dólares. Só o Brasil tem um PIB de aproximadamente, já chega quase a 2 trilhões de dólares. Então, isso não é nada para o mundo. É que os laboratórios não queriam deixar de ganhar dinheiro. Essa que é a verdade. Então, como não tratar de política e como não tratar de solidariedade e cooperação de forma de cooperação realmente solidária e não cooperação exploratória, né? E com compartilhamento de benefícios, ou seja, o desenvolvimento científico e tecnológico, o produto das pesquisas, né? que são as tecnologias, elas têm que ser compartilhadas pela maioria das pessoas. Nós não queremos uma tecnologia excludente, nós queremos uma ciência e uma tecnologia includente. E é isso que a Declaração de Bioética da Unesco propõe e defende, e isso aqui não está previsto nos 4 princípios de Bishop e Childress de jeito nenhum. Né? O artigo 14, ele trata da saúde como um direito de todos, eu já vou mostrar a vocês, responsabilidade social e saúde, trata até de analfabetismo aqui dentro, direito de acesso a medicamentos, direito à alimentação justa. Né? Aí vem os outros artigos, aplicação dos princípios, comitê de ética, etc. Pode passar a próxima, por favor. Né? Eu queria dizer para vocês que aqui na UNB, acho que o Tiago está aqui nos assistindo, Tiago Rocha da Cunha, que foi meu queridíssimo aluno, hoje um querido amigo e colega, né? Nós temos uma disciplina chamada Bases Conceituais da Bioética, que trata 15 semanas. Cada semana nós discutimos cada um desses 15 princípios. Cada semana é um, os alunos têm que apresentar os seus seminários em cima, então aprendem a dominar de cabo a rabo toda essa declaração aqui, que é tão importante para nós. Né? E aí está a cooperação internacional, o papel dos Estados, né, etc. E olhem aí o artigo 26, inter-relação e complementaridade dos princípios. Todos esses 20 artigos e os 15 princípios que estão aí estão
interrelacionados e eles se complementam, uns se iluminam aos outros. Adiante, por favor. Então, de um modo geral, o documento, em seus 28 artigos, incorpora aspectos emergentes do campo biotecnocientífico que já vinham sendo contemplados. Mas, além do mais, ele inclui no preâmbulo muitos documentos internacionais importantes, apresentam 15 princípios que vão do artigo 3 ao 17, né? Reconhece a liberdade de pesquisa e estimula a distribuição e o compartilhamento dos benefícios resultantes do desenvolvimento científico e tecnológico, que eu já me referi, né? A próxima, por favor. Poderia falar horas disso para vocês, né? Propõe a declaração a promoção do diálogo e principalmente inter e transdisciplinar e pluralista, ou seja, com pessoas de moralidades diferentes, com toda a sociedade, especialmente com os grupos marginalizados do desenvolvimento, os mais pobres, os excluídos socialmente, ou por razões religiosas, ou por razões de sexualidade, etc., etc. Recomenda, então, também a criação de comitês de ética independentes e plurais, reforça a importância da avaliação, independente dos governos, né? Independente das empresas ou do poder do capital, reforça a importância da avaliação e da gestão de riscos, estimula práticas transnacionais respeitosas e cooperativas que deveriam ter acontecido na Covid e, lamentavelmente, não aconteceram, que aconteceram, sim, na época do vírus do HIV, né? Com os antirretrovirais, que a África do Sul e a Índia quebraram as patentes e os preços baixaram e países como o Brasil puderam comprar antirretrovirais e distribuir gratuitamente para toda a população que necessitava. Então, o que aconteceu maravilhosamente em 2002, escandalosamente, os 14 e 15 países ricos de sempre, os do G8, né, sempre com os Estados Unidos comandando, não permitiram a Organização Mundial do Comércio aprovar, né, a quebra temporária das patentes, né, das vacinas anti-Covid-19. Isso aí realmente é escandaloso, eu diria até criminoso. A próxima, por favor. Então, análise sob o ponto de vista social, né? A declaração objetiva promover o respeito pela dignidade humana e direitos humanos, o respeito pela vida humana e as liberdades fundamentais. Propõe a salvaguarda e promoção dos interesses das gerações futuras, das pessoas que estão por vir. Vamos manter uma água limpa, um oxigênio puro na atmosfera, né? E entre os 15 princípios encontram-se, então, esses todos que eu já falei. A próxima, por favor. Estimula também a promoção da informação, a educação em bioética, a formação, reforça a recusa a atos contrários aos direitos humanos, às liberdades fundamentais da dignidade humana, né? O artigo 21, por exemplo, se refere às práticas transnacionais, né? Os Estados deveriam tomar as medidas adequadas nos planos nacional e internacional para lutar contra o bioterrorismo, ou seja, a guerra biológica, biomédica, né? Assim como contra o tráfico ilícito de órgãos, tecidos, tráfico de tecidos, de amostras, recursos genéticos e materiais relacionados com a genética. A próxima, por favor. Sob o ponto de vista sanitário, este foi, sem dúvida, o ponto que mais deu briga lá nas discussões que nós tivemos em Paris. Eu estava lá, acompanhei. Os Estados Unidos não queriam aceitar a aprovação do artigo 14, que é a responsabilidade social e saúde. Eles diziam, não, a saúde para nós é um bem para ser adquirido, não é um direito humano universal, né? Então, gerou uma grande discussão, com forte reação contrária dos Estados Unidos e outros países ricos, né? O artigo 14, eu vou mostrar ele, vou ler todo ele, foi razão, então, de intensos debates, e de especial interesse para os países da América Latina e Caribe. Adiante. Então, para ilustrar, o que diz o artigo 14? A e B. A promoção da saúde e desenvolvimento social é extremamente avançado, progressista, né? Para as suas subpopulações, a saúde, né, o desenvolvimento social, é o objetivo central dos governos, partilhado por todos os setores da sociedade. Considerando que usufruir o mais alto padrão de saúde atingível é um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, convicção política, condição econômica ou social, o progresso da ciência e tecnologia deve ampliar. Por que eu botei deveria aí? Porque ficou should be, deveria, no documento original, porque senão os Estados Unidos não iam assinar. Quer dizer, o documento deveria aprovar, deveria ampliar o direito ao medicamento, deveria ampliar o direito a se alimentar bem. Escandaloso. Então, na tradução brasileira, e o Itamaraty homologou, fomos nós aqui da Cátedra de União de Bioética da UNB que fizemos a tradução para o português, e o Brasil homologou. A tradução da Declaração de Bioética de Portugal e do Brasil é diferente, hein? Então, prestem bem atenção. Procurem a brasileira, que foi homologada aqui pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty,
pelo escritório da Unesco no Brasil e foi de responsabilidade nossa aqui da Cátedra da Unesco de Bioética da UNB. Ela é diferente da portuguesa porque ela é mais progressiva, mais progressista e mais afirmativa. Adiante, por favor. O acesso a cuidar. Então, aí vem o quê? Direito ao quê? Ao acesso a cuidados de saúde de qualidade e a medicamentos essenciais, especialmente aqueles para a saúde das mulheres e crianças, uma vez que a saúde é essencial à vida em si e deve ser considerada como um bem social e humano. Aqui, a palavra bem teve que entrar, porque senão os Estados Unidos não assinariam. Aí, mas o que vem aí? O acesso à nutrição adequada e água de boa qualidade. Olha aí, a água, entra a água e a nutrição como tema da bioética. Não são temas da bioética principalista. A melhoria das condições de vida e do meio ambiente. O meio ambiente entra como elemento da bioética aqui dos direitos humanos, né? A eliminação da marginalização, quer dizer, pobreza, e a exclusão de indivíduos por qualquer que seja o motivo. E, último, a redução da pobreza e do analfabetismo. Então, pobreza, principalmente agora que já sabemos que existe pobreza epigenética, os marcos genéticos da pobreza estão marcados na genética dos indivíduos. As pessoas pobres têm marcas genéticas e, por isso, têm mais dificuldade para o acesso à informação, à leitura, à interpretação de texto, etc. Então, a redução da pobreza e do analfabetismo entra na agenda da bioética internacional. Temas que estavam fora disso aí. Adiante, por favor. E análise sob o ponto de vista ambiental, para terminar. Então, além do objetivo central da declaração, ela ressalta a importância da biodiversidade e a sua conservação, como uma preocupação comum da humanidade, né? E aí o artigo 17 é a proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. Diz assim: devida atenção deve ser dada à interpretação dos seres humanos com outras formas de vida, a importância do acesso e utilização adequada de recursos biológicos e genéticos. Os recursos naturais são finitos, a água é finita, temos que cuidar, em respeito às gerações futuras, ao respeito pelo conhecimento tradicional e ao papel dos seres humanos na proteção do meio ambiente, da biosfera e da biodiversidade. Que direito que tem um cidadão europeu ou americano de gastar 10, 12, até 18 vezes mais água por dia do que o cidadão brasileiro? Que direito é esse, se a água está no nosso subsolo? Agora, o que nós vemos? A água brasileira está sendo vendida por duas internacionais, pela Coca-Cola e pela Nestlé, a quase $2, 9 a 10 reais, nos aeroportos brasileiros, que agora começarem a garrafar água que eles tiram do nosso subsolo, né? Na Bolívia e no Equador isso seria impossível. Por quê? Porque o que está abaixo da terra está incluído nas constituições daqueles países como propriedade da mãe terra, então é propriedade do Estado. A água e tudo que estiver abaixo da superfície, o que é extremamente interessante e que é uma visão incaica, sabedoria inca, né, da antiguidade. Adiante, por favor. Então, algumas considerações finais para eu terminar, né? É uma bioética biomédica ou são bioéticas? São bioéticas, meus amigos, né? Já que nós temos uma questão muito ampla aí, há uma pluralidade histórica, nós temos que respeitar as pessoas dentro das suas realidades, as sociedades, as comunidades, as tribos, né? Então, vamos ver, não podemos mais aceitar a importação acrítica de teorias éticas forâneas externas, que vêm lá do norte para o sul e jamais do sul para o norte, né? Então, nós traduzimos livros, botamos nas nossas universidades como se aquilo fosse verdade. Nós temos que aprender a filtrar o que nos serve, né? Nós temos que aprender a olhar os nossos problemas com os nossos olhos, e não com os olhos de outras latitudes e longitudes. E temos que aprender a pensar os nossos problemas e os nossos conflitos com os nossos cérebros, e não com cérebros alheios. Claro que nós temos que levar em consideração e aproveitar tudo o que veio de bom, né, todo o conhecimento socialmente acumulado que os países mais velhos têm que nós. Mas temos que aprender a filtrar o que nos serve, né? A não universalização da ética, então, né? A bioética principalista, anglo-americana, eu nem vou entrar aqui em imperialismo, não deixa de ser uma forma de imperialismo, ela é insuficiente, né? A não universalização da ética. Então, a ética tem que ser contextualizada, cada caso, cada realidade, cada cultura. Então, ela é plural, né? Outros princípios de referência têm que ser agregados: a responsabilidade, dignidade, solidariedade, os 4 P's da bioética de intervenção para uma ética social, né? A prudência, a precaução, proteção e prevenção, e assim por diante. Adiante, por favor. Então, temos que buscar uma bioética inclusiva e não essa excludente. Então, a epistemologia da bioética latino-americana está ganhando essa roupagem, mas são 20 anos de luta, meus amigos. Eu comecei a falar dessas coisas
Em 95, 96, na Colômbia, na Argentina, na Bolívia, né, México. E, olha, no começo as reações eram tremendas. Hoje, esse léxico está mais ou menos, não por todos, mas por muita gente já incorporado e aceito, né? Nós temos que passar, então, de uma bioética neutra, meramente descritiva de situações, horizontalizada e socialmente asséptica, ou seja, desinteressada dos excluídos sociais, a uma nova bioética, mais reflexiva, pense, mais crítica, mais interventiva e socialmente comprometida, como a gente defende na bioética de intervenção, como o professor Schramm, querido amigo, defende na bioética de proteção, né? E eu dei como exemplo concreto de intervenção o Acordo TRIPS, né, Doha, no Catar, quando, em 2001, 2002, os Estados Unidos não queriam aceitar, né? Aí houve a história é muito comprida, eu não tenho tempo para contar. Depois, se perguntar isso aqui, eu posso esclarecer isso aí. Os Estados Unidos estavam com o rabo preso na época porque tinham ameaçado a Bayer da Alemanha de quebrar a patente da ciprofloxacina. Cipro, o primeiro antibiótico sintético, que era de patente da Bayer, que era muito caro, né? E estava pendente de uma possível epidemia de antrax nos Estados Unidos, né? Aí os Estados Unidos ameaçaram a Bayer. A Bayer aí teve que baixar barbaramente o preço da ciprofloxacina. E aí os americanos foram pegos com a boca na botija e tiveram que aceitar e assinar a declaração de Doha do Catar, onde se previa a possibilidade emergencial de quebra de patentes diante da pandemia de HIV, né? E agora, em 2020, na mesma reunião, né, da Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos, os 14 países que fazem o grupo de grandes capitais internacionais, votaram contra a quebra de patentes das vacinas, e aí ficou essa disparidade. O Brasil recebeu tardiamente, mas aí foi culpa do nosso presidente da República, todo mundo está cansado de saber. Ele foi o reitor da Universidade de Pelotas, o Pedro Alau, fala isso claramente, que é um grande epidemiologista que publica os seus trabalhos lá na Lancet, na Science. O presidente da República do Brasil foi responsável, pelo menos, pela morte de 400 mil brasileiros, né? Isso aí foi, sem dúvida, mistanagem. Eu escrevi o que aconteceu aqui no Brasil, já em 2 artigos que eu publiquei sobre isso. Adiante, por favor. Escandaloso isso aí, né? Então, o novo conceito de bioética para o século XXI, no seu sentido epistemológico e político, ele amplia horizontes. É uma bioética, então, secularizada, não é uma bioética nem religiosa, nada, né? Ela é plural, né? Ela é sem absolutos morais, ela é contextualizada, cada caso, cada situação é uma, as culturas têm que ser respeitadas, as religiões, eu entendo as religiões como fazendo parte das culturas, têm que ser respeitadas, né? Ela é multi, inter e transdisciplinar, olhar não só de diálogo entre diferentes áreas e disciplinas, mas olhares além do horizonte, né? Olhar transdisciplinar. Ela é complexa, é dialógica, trabalha o diálogo e trabalha muita argumentação. Uma bioética mais politizada e essencialmente crítica e socialmente comprometida. Tudo isso aqui está num livro que nós publicamos pela Unesco em 2005 e faz parte do escopo epistemológico da bioética de intervenção, que se sustenta fundamentalmente na bioética defendida pela Declaração da Unesco, que nós estamos aqui hoje defendendo, né? Adiante, por favor. E conclusão. Então, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos proporcionou à bioética dar um salto qualitativo do individual, do eu, do individualismo, né, da bioética principialista para o coletivo, para o nós, politizando a agenda bioética internacional. Saiu do campo exclusivamente biomédico-biotecnológico, ou seja, que tratava da relação médico-paciente ou relação dos laboratórios com o sujeito de pesquisa ou dos pesquisadores com o sujeito de pesquisa. Não, saiu a bioética desse campo restrito, de relação médico-paciente, dentista-paciente, psicólogo-paciente, ou relação de pesquisador com o sujeito de pesquisa. Mas ela incorpora o quê? As temáticas social, como redução da pobreza e do analfabetismo, a temática sanitária, o direito às pessoas ao acesso à saúde, a medicamentos essenciais, a internação, etc., e ambiental, a preservação ambiental com vistas ao futuro planetário e respeito às gerações futuras. A próxima, e já estamos terminando, então a bioética, esse novo território multi, inter e transdisciplinar do conhecimento, começa a ser interpretada como um instrumento a mais, como uma ferramenta a mais teórica metodológica disponível dentro do contexto do conhecimento para ampliação e aperfeiçoamento do paradigma dos direitos humanos universais.
com influência na construção de agendas afirmativas e da consolidação das verdadeiras democracias participativas. Adiante. Assim, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, primeiro, redefine a agenda bioética internacional do século XXI. Segundo, reconstrói o conceito de bioética individualizado e no singular para bioéticas, pluralizado, plural, né? Terceiro, propõe novas abordagens para a disciplina em cada contexto específico, entre os problemas onde os problemas ou conflitos acontecem. E quarto, amplia a sua atuação para além do campo biomédico e biotecnológico, incluindo na sua agenda os campos social, sanitário e ambiental, como eu procurei demonstrar aqui nessa conferência de hoje à noite. Adiante. E assim nós terminamos. Então, eu deixo a palavra para a caríssima Valéria, para o professor Marcos, né, para abrir os debates. Enfim, eu fico à disposição, esperando não ter sido muito prolixo e não ter passado muito tempo, mas realmente o tema é muito óbvio, fica difícil, e especialmente porque nós estamos numa conferência aberta, onde nem todos são experts em bioética, e era importante eu dar esse referencial, esse fio, para que as pessoas se localizassem melhor. Foi uma honra, viu, Valéria? Foi uma honra, professor Marco, eu estar aqui com vocês, e eu fico aqui ao dispor, então, disponível. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, pela belíssima aula que o senhor nos proporcionou, né? As pessoas que já estão habituadas com a bioética puderam rever aí uma série de conceitos, e principalmente a relevância desse documento, né? De suma importância, especialmente para nós aqui do sul do planeta. Então a gente tem muitos comentários parabenizando, agradecendo profundamente pela oportunidade de ouvi-lo nessa noite, e temos temos aqui um comentário, por exemplo, da professora Mari Ruth, em nome do Instituto de Espiritualidade e Saúde, agradecendo o Nibil, a Valéria pela moderação, o professor Volney, principalmente, pela partilha do seu conhecimento em bioética. Professor, nós temos aqui uma pergunta, uma curiosidade, até eu acrescentaria também um comentário que o senhor fez assim, rapidamente, em relação a como que nós podemos relacionar a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos às difíceis decisões que se apresentaram, né? Especialmente no contexto hospitalar, durante a crise da Covid-19 no Brasil, e o senhor comentava acerca da Nistanásia também. O senhor poderia, por gentileza, nos esclarecer esse ponto? Por favor. Claro. Eu posso enviar depois para vocês, Valéria. Eu publiquei juntamente com uma colega de Natal, a professora Carla Amorim, que fez um pós-doutorado em bioética comigo aqui na UNB, conosco aqui na UNB, né, na revista Rede Bioética Unesco, sobre o caso do Brasil não foi genocídio, não foi mistanásia mesmo, porque as pessoas tiveram mortes miseráveis por falta de respiradores em Manaus, né, em outros lugares, e por falta de atendimento, por falta de vacinas, as vacinas chegaram atrasadas. Eu tive vários amigos, a diretora da TV UNB aqui no Brasil, minha amiga, a Neuza Meller, catarinense, morreu porque a vacina dela iria chegar daqui 15 dias depois, porque ela estava com 52 anos de idade e não tinha chegado ainda na faixa etária dela. Então, vejam, são exemplos dramáticos que as famílias tiveram, né? Então, é isso. Agora, a pergunta se referia à questão central, não, qual era mesmo no começo, Valéria? E como nós assim, como usar as declarações. Perfeito. Eu acho que nós temos que levar o conteúdo. O nosso programa de pós-graduação em bioética da UNB, ele se sustenta absolutamente em cima da declaração. O Tiago sabe disso, né? E cada vez mais, nos anos mais próximos agora, nós estamos nos aperfeiçoando mais e mais no aprofundamento desses princípios defendidos pela declaração. Então, as declarações, como eu disse, são normas não vinculantes, mas nós, como o Brasil homologou essa declaração, a norma não vinculante não tem poder de lei, mas nós podemos levar todo o conteúdo dessas declarações para as discussões nos nossos comitês. Mas nós tínhamos tomado uma iniciativa na época do governo Lula, mas ela, infelizmente, não foi adiante. Vamos ver conforme o que vai acontecer com essa eleição próxima agora, né? E eu espero que o Brasil saiba buscar o seu caminho correto, né? Nós propusemos que, acima da declaração, você tem reuniões regionais, você pode criar
um passo acima da declaração, da norma não vinculante. Você pode criar convenções regionais. Por exemplo, o Mercosul. E eu propus uma ocasião para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, no momento em que o Brasil presidia o Mercosul, o Brasil poderia colocar essa declaração de bioética da Unesco na agenda do Mercosul, e se ela for aprovada por Argentina, Paraguai, Uruguai e outros países que hoje já fazem parte, está mais forte que esse bloco, se ela for aprovada por unanimidade, ela passa a ter a força de uma convenção regional. Então, a convenção regional já está mais próximo do peso da lei do que as normas não vinculantes. Então, são formas de nós acharmos maneira, de nós acharmos jeito, como é que eu vou dizer, subterfúgios, para nós trabalharmos esses temas dentro dos nossos comitês. Agora, com relação à mistanásia, realmente, se nós colocarmos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, o que aconteceu? Foi uma morte miserável. O conceito de mistanásia é de morte miserável. As pessoas, quer dizer, a pessoa... Você imagina você morrer por não poder respirar, por falta de um respirador. É a mesma coisa que uma pessoa te botar embaixo da água e você não poder respirar e você se afoga. Parecido, estou dando um exemplo similar. Então, eu posso te mandar depois, viu, Valéria, esse texto que nós trabalhamos sobre esse conceito de mistanásia dentro do contexto da Covid aqui na América Latina, especificamente no Brasil, onde as mortes foram estupendas, foram extraordinárias, fora do comum. É importante os nossos amigos aqui, que estão vendo agora, pensar o seguinte: a população do Brasil não atinge 3% da população mundial. Nós temos 210 milhões, façam a conta, o mundo tem hoje 8 bilhões. 8 bilhões, nós temos 210 milhões, então dá 2% para 3%. Sabe quantos por cento de mortes nós tivemos por Covid no Brasil? Quase 12%. Então, isso é espantoso, isso é de responsabilidade do Estado, que baixou a guarda, veio com um kit preventivo de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, e eu quero fazer uma denúncia contra o Conselho Federal de Medicina, esse escandaloso e criminoso Conselho Federal de Medicina, com o seu presidente atual, com a sua revista, com a revista bioética do CFM, que publicou, no número de outubro a dezembro de 2021, um artigo do Hélio Angotti, médico, defensor, o maior defensor dessa terapêutica preventiva aí, e da famosa capitã cloroquina, a médica cearense, que felizmente não foi eleita, era candidata a deputada pelo Ceará. A revista, que é o último número, volume 4 de 2021, ela abre o número da revista com esse artigo defendendo escandalosamente, no título já defende, então, a perspectiva preventiva, que é absolutamente anticientífica. Então, eu quero deixar isso bem claro, a responsabilidade é minha, eu quero que esses caras venham para cima de mim, que eu não tenho medo deles, não. Sabe? Porque isso aí que se fez foi um absurdo no Brasil. Duas perguntas aqui. Vou fazer uma primeira pergunta que vem do chat ali, de participantes. A Gisele Vasconcelos gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a questão da pobreza marcada na genética. Sim. Eu levei um susto quando eu descobri isso aí, há 2 anos atrás. Foi o responsável pelo susto que eu levei foi o professor César Grisolha, um grande geneticista, um pesquisador de ponta aqui da Universidade de Brasília, um dos mais citados do mundo na área que ele trabalha, dentro da genética. E o César é professor credenciado do nosso programa. E o César me disse: Volney, a epigenética, ou seja, um estudo novo da genética, comprovou que pessoas pobres já têm marcação genética dentro de determinadas sequências decifradas de DNA. Então, vejam como isso aí é de uma importância extraordinária. E o César e eu publicamos o artigo, então, bioética foi um diálogo entre a bioética de intervenção e a epigenética, E pobreza epigenética, nós publicamos numa revista da Índia. Eu posso mandar também. Valério,
por favor, você me lembra, porque eu estou velho e esqueço dessas coisas. Você me lembra depois por e-mail que eu te mando os textos, aí você pode distribuir para as pessoas. Né? Ele está publicado em inglês, numa revista na Índia. Pois bem, eu dou o seguinte exemplo sempre, para ficar fácil para as pessoas entenderem melhor. Vamos imaginar uma pesquisa simples em laboratórios. Pegamos duas ratas grávidas, né? Uma das ratas nós vamos manter durante toda a gestação em uma dieta, ela vai se alimentar o mínimo possível, e a outra rata vai se alimentar normalmente. No momento em que os ratinhos nascerem, né, das duas ratas, nós vamos pesar e medir os ratos da mãe alimentada e da mãe subalimentada. Obviamente, isso é comprovado, né? Os ratinhos da mãe alimentada vão ser maiores e mais pesados do que os ratos da mãe subalimentada. Vamos adiante, nós vamos submeter uma pesquisa a um comitê de ética de uso animal, o SEUAS, né? Trabalhar com a eutanásia dos ratos dentro da legislação, dentro do que se corresponde à ética, e vamos sacrificar esses ratinhos. Vamos retirar os cérebros dos ratinhos da mãe alimentada e da mãe subalimentada e vamos também medi-los e pesá-los em balança milimétrica. Os cérebros dos ratos da mãe subalimentada vão ser menores e mais leves que o cérebro dos ratos da mãe alimentada. O que eu quero dizer isso aí? Que as populações excluídas socialmente do Brasil e do mundo, os alunos das escolas primárias que vão concorrer com os nossos filhos que estão nas escolas privadas e que se alimentam bem para entrar no vestibular de uma universidade pública, eles entram em desvantagem, né? Porque há essa marcação. Hoje está comprovado que há uma marcação epigenética como consequência da desnutrição, né? Eu dei esse exemplo aí de peso e de tamanho, mas a genética está comprovadamente, cientificamente demonstrado que a genética fica marcada. Quer dizer, o nosso mapa genético hoje são mais de 30, aproximadamente 30, 31 pares de sequências decifradas de DNA. Então, há marcação em determinados pares que já determinam que aquela pessoa tem uma deficiência diante das outras. Então, isso aí justifica mais do que nunca as cotas que muitas universidades para negros, para indígenas, que muitas universidades públicas brasileiras estão assumindo. Então, eu espero ter explicado bem e eu posso também ter mandar o trabalho para a Valéria para ela compartilhar com vocês mais adiante. Clarice, se eu soubesse, eu adoraria. Eu gostaria que os nossos candidatos a presidente da República botassem nas agendas deles, para as populações saberem. Tem um professor no Uruguai que está trabalhando muito com bioética nas escolas primárias e secundárias, né? Isso aí seria um sonho, né? Nós temos dificuldade até nas universidades, né, para a gente criar disciplinas de bioética. E eu fico perguntando, são 3 programas de pós-graduação em bioética no Brasil. Quem são os professores que estão ensinando bioética aí, em tudo quanto é faculdade, em tudo que é escola aí, né? E não passaram por programa de mestrado, por outro? Porque tem que aprofundar, tem que saber direitinho isso aí, né? Eu fiz uma pesquisa, viu, cara Clarice, uns anos atrás, com 3 alunos meus da especialização, né? Foi na época, inclusive, que o Tiago era aluno aqui, ainda na especialização, o Tiago era bem novinho, faz muitos anos isso. Viu, Valéria? Então, esses 3 alunos eram professores da escola pública aqui de Brasília. E eles queriam ver o que as crianças das escolas, adolescentes e pré-adolescentes, pensavam, como é que eles interpretavam a bioética, né? Então, nós dividimos metodologicamente a pesquisa em 3 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas de classe média, média alta, né? Aqui no plano piloto de Brasília, quem sabe, aí, sabe muito bem as diferenças, né? Aqui entre Brasília e cidade satélite, nós chegamos a ter 8 a 10 anos, meus amigos, de diferença de expectativa média de vida ao nascer, né? Eu vou pegar um exemplo maior, cidade de Tiradentes, em São Paulo. Está a 28 quilômetros dos jardins, lá de Higienópolis. Você sabe qual é a diferença de expectativa média de vida ao nascer entre Higienópolis e Cidade de Tiradentes? Em Cidade de Tiradentes, as pessoas vivem, em média, 54 anos. E em Higienópolis, 79 anos. Quer dizer, por nascer, em 28 anos, 28 quilômetros de diferença, as pessoas têm direito
estatisticamente, a viver 25 anos a mais. Isso é escandaloso, isso é imoral, sob o ponto de vista sanitário, sob o ponto de vista de direitos humanos, né? Então, são essas coisas. Bom, essa pesquisa aí, então, nós dividimos crianças de de classe média, média alta, aqui do Piloto de Brasília, depois crianças de classe média abaixo, média abaixo, pegava Samambaia, cidade satélite aqui de Brasília, de classe média abaixo, e depois crianças bem pobres, realmente, de algumas invasões, né, de Sol Nascente, Itapuã, etc. Pois bem, a pergunta era a seguinte: o que você acha que deveria... Quais são os grandes problemas éticos, né, ou bioéticos, explicando a eles o que era bioética, né, que vocês acham que vocês gostariam de estudar? As crianças de classe média e média alta gostariam de estudar o quê? Transplantes, reprodução assistida, né, esses temas aí, né? Depois, quando chegou lá em Taguatinga, já classe média, média baixa, já começaram a falar gostariam de estudar ética ambiental, gostariam de estudar aborto, né? E as crianças mais pobres lá de fora, prostituição, fome, assassinatos, segurança. Vocês estão vendo como varia a agenda? Então, esse é um mundo plural. Então, se as crianças de escola primária realmente pudessem, viu, cara Clarice, ter acesso à bioética, eu acho que isso ia ser uma ajuda extraordinária, sabe? Eu acho que, em vez de a gente estar falando por exemplo, algumas disciplinas complicadas de ciência, deveriam facilitar essas coisas, explicar a sexualidade desde cedo, com palavras educadas e suaves para as crianças, com jeito, com boa pedagogia, né? O mundo certamente melhoraria, e o Brasil, então, muito mais ainda, né? Obrigado pela pergunta. Temos muito campo de luta, né, professor? Muito campo de luta. O pessoal todo agradecendo pelos esclarecimentos, elogiando muito. E aí nós temos mais uma pergunta aqui, professor. Qual o papel da educação para os direitos humanos na construção de uma cultura de paz, na sua opinião? E quais os valores prioritários para nortear essa educação e como poderíamos implementá-la? Olha, quem fez essa pergunta, Valéria? Essa é uma pergunta que veio do professor Araújo, professor Antônio de Araújo. Professor Araújo, eu participei há uns 4, 5 anos atrás de um congresso na Universidade El Bosque de Bogotá. A Universidade El Bosque tem um programa de doutorado muito interessante e eles têm uma revista, a Revista Colombiana de Bioética, que está sob a responsabilidade deles. O tema oficial do congresso foi Bioética e Paz, exatamente a sua pergunta. E eu fui um dos conferencistas desse congresso. Também posso mandar para a Valéria a conferência, porque ela está publicada na revista, eu acho que está publicada na Revista Colombiana de Bioética, exatamente, que é uma revista A3 ou A4 aqui na capa, se eu não me engano. Viu, Valéria? Então, você vê, como é que nós iríamos falar em paz para dentro do campo da bioética? Dentro do principialismo. Não cabe. Não cabe, né? Então, a Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, a sua generosidade epistemológica, incorpora temas, inclusive, como a paz, né? E eu queria reforçar, há 4 anos atrás, 4 a 5 anos atrás, o grande problema que estava acontecendo na Europa, e ainda acontece hoje na Europa, são as migrações. Os pobres estão migrando para os países ricos, não tem mais nada a perder, quer dizer, a América Latina está migrando toda para os Estados Unidos, né? E a África, as Filipinas, o Oriente Médio estão migrando para a Europa, e a Europa não consegue mais segurar. Por quê? Pela pobreza, quer dizer, o mundo vai ter que se rever, nós estamos num momento de um vazio conceitual tremendo, por falta de paz, exatamente, né? E, bom, por que eu estou chamando a atenção para esse tema das migrações? Todos os 41, 42 países da Comunidade Europeia têm, hoje em dia, comissões nacionais de bioética. E eles têm um congresso anual, né? Teve um ano que esse congresso foi em Lisboa e eu fui um dos conferencistas, né? É impressionante como funciona muito bem. Então, a comunidade internacional, a comunidade europeia, o conjunto de nações da Europa, encomendou esse grupo de comitês nacionais de bioética europeus uma proposta bioética para tratar, sob essa égide, sob esse prisma, o tema das migrações na Europa, para definir o que os países deveriam fazer. Então, vejam como essa ética se aproxima da ética aplicada, né? Então, no campo da paz, né,
O que tem que se buscar? Temas como solidariedade e cooperação, temas como diálogo persistente, né? Diálogos persistentes, buscar racionalidade, o uso da razão. Quer dizer, temos que procurar mecanismos teóricos, metodológicos, para fazer com que os países comecem a dialogar mais e trabalhar na construção da paz. Eu acho que, no campo dos direitos humanos, a paz, assim como o aborto, eu acho o tema mais difícil da bioética, o tema da paz é o tema mais difícil dos direitos humanos. É um tema que todos nós almejamos, mas, infelizmente, cada vez surgem novas guerras. Meus amigos, eu não tenho dúvida, essas guerras são fabricadas para que os países ricos possam vender seus armamentos bélicos para quê? Para melhorar a condição de vida dos seus próprios habitantes. Né? É o que eu disse, o primeiro veículo, o maior veículo internacional de impulsão econômica são as armas bélicas. Então, se não tiver guerra, como é que vai fazer? Se não fizer legislação nos países para as pessoas andarem armadas, criar esses clubes de tiro para todo lugar, né? Eu achei que isso aí nunca mais fosse chegar no Brasil. Está aí de novo. Quem é que está ganhando com isso? Dinheiro. Quem está ganhando dinheiro são as empresas que produzem armas, né? E os políticos que estão sendo eleitos por essas empresas estão lá no Congresso Nacional defendendo os interesses dessas pessoas. Eu vejo que não é. Esse mundo não é um mundo ingênuo. E o voto de cada um de vocês não pode ser um voto ingênuo. É um voto de responsabilidade, né? Estão querendo mudar a Constituição brasileira, com esse centrão aí dentro do Congresso Nacional, estão querendo aprovar uma medida provisória de impeachment dos ministros do Supremo, aí acabou esse Brasil. Nós vamos ter uma ditadura sem militares, sem ditadura. Uma ditadura democrática. É isso que nós queremos? Quem não está votando direito, está votando nisso aí. Tá? Eu já disse, conforme for o que der depois dessa eleição aqui, eu vou embora do país, mas eu acho que não vou precisar, acho que eu vou ficar aqui, vou morrer aqui ainda, tentando falar dessa minha bioética aqui, que eu acredito tanto nela. Por favor, não vá, professor. Nós precisamos muito do senhor aqui. Então, dada a audiência da hora, acho que já estamos um pouquinho passados do combinado, mas nós ficaríamos aqui uma semana conversando, não tem nenhuma dúvida. A gente agradece profundamente, professor, por essa aula extraordinária que o senhor nos propôs nessa noite, que será e está sendo, com certeza, um encontro memorável. Marcou definitivamente a história do Nebius, do sul do Paraná, sem nenhuma dúvida. Eu passo agora a palavra para o Marco, para as suas considerações finais. Eu agradeço profundamente. Antes do encerramento, eu gostaria apenas de comentar que nós tivemos, em média, acima de 50 participantes, né, nessa transmissão. Chegamos a ter mais de 60 pessoas participando. Tivemos muitos comentários e algumas perguntas ali no chat. Participantes de diferentes estados do Brasil, tanto aqui da região sul, né, dos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, da região sudeste e do nordeste também. E 2 participações do exterior, participações de Chicago, do professor Antônio Araújo, e participação também da Colômbia, né, o que muito nos honra. Então, já no encerramento, em nome do Nebius Sul do Paraná, eu gostaria primeiramente de agradecer ao nosso ilustre convidado, professor Volney Garrafa, por sua brilhante participação nessa roda de conversa. Reitero também nossos agradecimentos aos parceiros, a Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Bioética, o Instituto Espiritualidade e Saúde, o DEPARTE, em especial ao Jonas Lupus, ao Alex Barbosa e a Marcele Tartas, da Insólita Produções, a Camila Garcia, do Núcleo de Inclusão em Libras, que atuou também conosco
hoje. Eu gostaria de passar a palavra ao professor Volney para que ele faça suas considerações finais e se despeça do nosso público antes de encerrarmos. Por favor. Caro professor Marco, cara Valéria, né? Foi um prazer muito grande e eu parabenizo a um grupo de pessoas que tem uma ligação com o budismo, né? Que é uma visão muito interessante e respeitosa de mundo, está levando temas como esse da bioética. Eu acho que essa é uma forma de nós construirmos um país mais tolerante, não uma tolerância passiva, uma tolerância horizontalizada e asséptica, mas uma tolerância que realmente leve à construção de dias melhores e, principalmente, da inclusão social, que é o que nós mais precisamos nesse momento tão difícil, em que o país tem pessoas passando fome, tem pessoas que não têm tido acesso ao hospital, enfim, todos nós sabemos dos problemas que estamos atravessando. Então, foi um prazer para mim, apesar de tudo que está acontecendo, né, ter a possibilidade, a oportunidade de utilizar esse espaço tão generoso que vocês me concederam. Eu estarei sempre à disposição e conto sempre com a amizade de vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço muito caloroso e votem bem, por favor, né, no dia 30 de outubro próximo, com responsabilidade diante das gerações futuras. Muito obrigado e uma boa noite a todos e todas. Muito obrigado, professor Volney Garrafa, mais uma vez, né, pela sua brilhante participação. E, por fim, especialmente a você que nos acompanhou durante essa transmissão, o nosso muito, muito obrigado. Muito boa noite a todas e todos.